Nós estamos então na exposição da Confissão de Fé Batista de 1689. Hoje nós vamos fazer do 6º parágrafo. Isso. Eu quero fazer a leitura inicialmente, antes de nós passarmos então à parte da leitura do texto bíblico. Se você tiver com a sua, lembrando das dicas, né? Se você tiver com a sua confissão de fé, saque a sua confissão de fé, fique com a Bíblia na mão, caderninho de anotação e caneta, tá? Para nós entendermos alguns conceitos e sistematizarmos um pensamento, né, batista, os distintivos batistas e algumas aplicações importantes para o nosso tempo também. O texto da confissão diz o seguinte: o completo conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória e para a salvação, fé e vida do homem está ou expressamente registrado ou necessariamente contido na Sagrada Escritura, a qual nada, em nenhum tempo, deve ser acrescentado, seja por nova revelação do Espírito, seja por tradições humanas. Entretanto, reconhecemos que a iluminação interna do Espírito de Deus é necessária para o entendimento salvífico das coisas que são reveladas da palavra, e que há algumas circunstâncias relacionadas à adoração a Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, que devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, de acordo com as regras gerais da palavra, as quais sempre devem ser observadas. O texto aparentemente difícil, um pouco comprido, mas o que isso quer dizer? Claro, se a gente fosse considerar que o Brasil, hoje, no século XXI, a julgar nas últimas 3 décadas, nós sofremos de uma grave crise de interpretação do texto, ao ponto de quando nós vamos no próprio texto bíblico, ou na própria Bíblia em português, nós não entendemos o que a Bíblia está querendo dizer, nós precisamos então dissecar um pouco esse texto da confissão, alinhá-lo com as Escrituras, que tem as Escrituras como base, e tentar tirar aqui então algumas aplicações em cima daquilo que nós estamos vendo neste primeiro capítulo, o capítulo 1 da Confissão de Fé Batista. O texto base continua praticamente o mesmo, que é o de 2 Timóteo 3, de 15 a 17. Então agora você abre a sua Bíblia e leia comigo aí 2 Timóteo 3, de 15 a 17. Acompanhe o texto nessa parte. Diz assim, Paulo instruindo a Timóteo. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que nós estamos vendo então neste primeiro capítulo da Confissão de Fé Batista? Estamos falando o tempo todo sobre a Escritura Sagrada. Nós estamos vendo sobre a palavra de Deus, nós já falamos que ela é inspirada por Deus, nós já falamos que ela é inerrante, nós já falamos que ela é canônica, no sentido de autoritativa, ela é revelada por Deus, tendo os homens como seus coautores, ela é a completa revelação de Deus aos homens quanto ao aspecto salvífico. Isso quer dizer o quê? Que o plano de Deus de redimir um povo para si perpassa na revelação ao qual ele apresenta esses homens por meio da sua palavra expressa. Quando nós lemos o texto em Hebreus, logo no capítulo 1, nós vemos que, havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, quais eram essas maneiras? As visões, os sonhos, as revelações, aquilo que ele entregava àqueles profetas de maneira pontual. Mas na plenitude dos tempos, tendo se revelado por Cristo, e ao passar do primeiro século, a formação do cânon da Bíblia, né? a Bíblia completa, nós temos então agora tudo aquilo que nós precisamos saber da revelação de Deus em nossas mãos. Então, em primeiro lugar, quando fala de suficiência, o texto da confissão aponta e extrai das Escrituras de que hoje nós, olhando para as Escrituras no aspecto da revelação de Deus, do caráter salvífico, não tem nada fora que eu precise. Trocando em miúdos, você passa, por exemplo, um dia na feira, porque você vai tomar um caldo de cana, e aí alguém te pega pelo braço e fala assim: Deus me revelou algo para falar com você. Com muita educação, talvez você pare para ouvir. A partir daquele momento, se não foi a Escritura sendo aberta e apresentada a você, você deve descartar aquilo. Por quê? Porque a Bíblia, ela é suficiente. Quando lemos o texto de Timóteo, não há nada à parte
que Deus queira falar com o seu povo que não esteja na palavra de Deus. Mas vamos avançar um pouco mais. Quando nós falamos da suficiência da Escritura, e aí eu quero que você pense biblicamente. Em primeiro lugar, o que significa suficiência? O que significa suficiência? Quando algo é suficiente para você, o que você entende quando se fala de suficiência? Em outras palavras, é que naquele aspecto, você não precisa de nada mais que complemente, ou que aquilo é totalmente abrangente, completo, que não caiba nada mais além daquilo, no aspecto de suficiência. Mas, quando nós entendemos o termo suficiência, nós precisamos aplicá-lo. A Escritura é suficiente para quê? Nós costumamos... Obrigado, meu irmão. É minha água ainda, estou bebendo. Pode deixar aqui. Obrigado, valeu. Quando nós falamos da Escritura e da sua suficiência, ela é suficiente para quê? A Escritura é suficiente para quê? Nós falamos, como batistas, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Falamos da suficiência das Escrituras, que ela é a total revelação de Deus, ela é inspirada e inerrante, ela é revelada por Deus. Mas ela é suficiente para quê? Ela é suficiente para o aprendizado de matemática, geometria e álgebra? Heitor está estudando e ele está com dificuldades lá em cálculo, a matemática dele. Ele recorre às Escrituras, para que as Escrituras, então, sejam suficientes para o aprendizado da matemática dele. Ou Luiz Eduardo vai começar a fazer curso de engenharia, vai estudar cálculo 1, e aí as Escrituras vão ser suficientes para que ele aprenda a integrar, derivar e as funções limite. Não são. Não são. Então nós precisamos confessionalmente entender que a Bíblia ela é suficiente, mas que a Bíblia não é onissuficiente. Então vamos lá. A pergunta seguinte deve ser feita: para qual propósito a Escritura é suficiente? Para qual propósito a Escritura é suficiente? A afirmação é: ela é totalmente suficiente para os propósitos da revelação redentiva. Totalmente suficiente para os propósitos da revelação redentiva. A confissão afirma o seguinte: todas as coisas necessárias para a sua própria glória, para a salvação do homem, a fé e a vida. Ou seja, compreendendo a finalidade do homem, aquela primeira pergunta do catecismo: qual é o fim principal do homem? O fim... Obrigado, Henrique. Então é isso, Henrique respondeu: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Ou seja, se entendemos a finalidade do homem, ele é feito para a glória de Deus. A suficiência da Escritura, então, não implica na suficiência em aprendizado de matemática, mas dela, nós temos que todos os esforços, sejam científicos ou não, apontam para a glória de Deus. A Bíblia não é um livro didático de biologia, não é um livro didático de outras áreas, mas ela fornece de maneira satisfatória e suficiente as perspectivas éticas e religiosas básicas para qualquer ciência. Vamos desenvolver isso também. A Bíblia não é suficiente para tudo que fazemos, mas ela fala suficientemente a tudo que fazemos sobre a glória de Deus, sobre o caminho da salvação e sobre os nossos deveres. Um estudante de engenharia na faculdade, numa quarta-feira dessa, nós já falamos que a Bíblia é insuficiente para as aulas de cálculo, para as aulas de geometria analítica. Ela é insuficiente para o inglês e para a biologia, mas ela vai mostrar todos os caminhos dos nossos deveres em uma quarta-feira totalmente comum e típica. A Bíblia vai nos instruir a orar, a Bíblia vai nos instruir a fazer a leitura bíblica, ela vai nos instruir a nós organizarmos o nosso tempo de maneira a mordomia do tempo, de maneira a glorificar a Deus e a dividir o tempo de maneira sensata, prudente, para sermos cuidadosos nos nossos afazeres e nos nossos estudos. A Bíblia vai ensinar a nós desviarmos os nossos olhos daquilo que não agrada a Deus. Ela vai nos ensinar a nos relacionarmos com os nossos colegas de trabalho, de escola, em casa e por aí vai. Enfim, a Bíblia, ela é infalível quando trata da criação e da história redentiva. Ou seja,
Qualquer ensino que venha contrastar, ou venha afirmar outra base, ou venha falar outra coisa sobre a criação, sobre o aspecto de Deus, ela deve ser rechaçada, uma vez que a Bíblia que apresenta a verdade. Ou seja, a Escritura fornece a base para todas as esferas, e nesse sentido, ela é suficiente. A Bíblia ela não vai te ensinar cálculo, mas a Bíblia vai te incentivar e vai te estimular a ser diligente, prudente, para que você estude de maneira correta para aprender cálculo, biologia e todas as outras coisas. Ela é suficiente para apresentar o propósito de Deus ao seu povo, sem necessidade de qualquer adição ou novas revelações. E eu retorno à fala inicial. Muitas vezes nós temos as Escrituras, mas nós queremos outras coisas, queremos o plus, queremos a novidade, queremos a cereja, o feijão com arroz, a vida diária, a nossa vida comum, os meios de graça, lembra? Oração, palavra, comunhão dos santos, estão disponíveis, mas nós queremos uma coisa sobrenatural, vivemos procurando o sobrenatural de Deus, é o tempo que nós vivemos. Ela é suficiente, não precisa de acréscimo de nenhuma tradição do homem. O texto que nós lemos, ele apresenta 3 importantes afirmações deste tema. Versículo 15, as sagradas escrituras, ou as sagradas letras, podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Uma afirmação clara e explícita de que a Escritura contém toda a sabedoria necessária para a nossa salvação. No versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação, para a correção, para a educação na justiça. E o termo útil significa proveitoso, benéfico, vantajoso. E nós temos os 4 termos empregados, que mostram um manual para aquele jovem pastor Timóteo, mas também mostra para nós agora. E a Escritura nos capacita para a tarefa que nós somos chamados a desempenhar. Versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura não é pouco útil, mas ela é completamente suficiente para todas as nossas necessidades, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com a ética e a religião do homem, tudo aquilo que tem a ver com a base do seu pensamento, os seus pressupostos, a Bíblia, ela é suficiente. Mas eu quero destacar e encerrar com essa pergunta também. Mas a suficiência das Escrituras, ela vai andar lado a lado com a iluminação do Espírito Santo. Eu quero dizer o seguinte, que a Bíblia não é suficiente para aquele que é desprovido do Espírito. Quem não nasceu de novo, quem não é regenerado, quem não é habitado pelo Espírito Santo, a Bíblia não é suficiente. Tanto é a prova prática, de que essa pessoa, ela procura coisas para se encher, coisas para te satisfazer. Provérbios 30:15 fala, né? A sanguessuga tem 2 filhas a saber, dá e dá. De 3 coisas nunca se bastam, e 4 nunca dizem, 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem basta. Ou seja, há uma necessidade. Mas aquele que é nascido de novo, que tem a iluminação do Espírito Santo, que olha para as Escrituras e é assistido pelo Espírito Santo para compreender as sagradas letras, a Bíblia é suficiente. Então, a pergunta que deve ser feita para nós encerrarmos: você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo habitando em você? Aquele que te regenerou, que regenera, aquele que ilumina, que faz frutificar o fruto do Espírito, aquele que confirma no seu coração de que você é filho de Deus, que te guia pelo caminho da justiça. Uma segunda pergunta: a palavra de Deus é suficiente para você? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que possamos de fato alinhar e aliar as verdades bíblicas nesses aspectos. Como uma vez lá atrás eu falei sobre o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A primeira pergunta: o seu prazer está na lei do Senhor? Você medita nela de dia e de noite? Porque se você não medita nela de dia e de noite, o seu prazer não está na lei do Senhor. Então, a mesma forma, ou a mesma inferência, né, ou proposição é: se você tem o Espírito de Deus,
Se você tem o Espírito Santo, necessariamente a palavra de Deus deve ser suficiente para você. Amém? Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, nessa manhã, pela tua palavra, pela oportunidade, ó Deus, de nós compartilharmos essa porção das Escrituras, que possamos nos aplicar ao estudo, nos aplicar, ó Deus, a tua palavra, nos aplicar, ó Deus, a busca pelo Senhor, e que com a iluminação do teu Santo Espírito possamos compreender os tesouros, ó Deus, que são aqui tão amplamente apresentados na tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos nos satisfazer, usufruir, ó Deus, de tudo isso que o Senhor dispõe a nós como meio de graça, que é a tua palavra apresentada a nós, a tua revelação perfeita. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos dividir em salas, mas antes de nós fazermos a divisão em salas, eu quero passar alguns informes rápidos. Hoje, então, é o último dia de EBD desse ano, certo? Vamos lembrar por quê. Hoje, dia 18, último EBD. Dia 25 pela manhã, nós não teremos atividade na igreja, teremos o culto à noite e o musical. E dia 1º também, nós não teremos atividade pela manhã, teremos o nosso culto à noite, tá certo? Transcorrendo de maneira tranquila. E dia 31 também nós não teremos atividade. Então, só lembrando, nós não teremos atividades dia 25 e dia 1º pela manhã, só o culto à noite. Lembrando que dia 25 é o culto com o musical aqui na igreja. E as EBDs? As EBDs vão voltar no dia 8 de janeiro, em sala única. E nós vamos estudar um tema de suma importância. Então, você já pode começar a divulgar, nós vamos divulgar no grupo da igreja, nós vamos estudar o Credo dos Apóstolos. Certamente você que tem um passado católico, ou talvez você que já tenha uma Bíblia aí, você olhou um negócio lá bem assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu bendito Filho, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. É mais ou menos assim um credo, né? Alguém sabe. Só que eu quero te dizer uma coisa: o credo não é católico romano, o credo ele é cristão. Logo, nós vamos estudá-lo sistematicamente, extrair essas afirmações e ver o quanto ele pode enriquecer a sua vida, enriquecer a igreja, olhando para as Escrituras e olhando para essa afirmação dos primeiros pais da igreja, e como que nós concordamos em relação a isso. Então, você não pode perder, a partir de 8 de janeiro, a sequência de uns 8 ou 9 estudos no Credo dos Apóstolos. Convide os seus amigos, convide lá aquele parente seu, aquele seu vizinho, que também é católico, e de repente ele vai aprender a amar a Jesus, se entregar o coração para Jesus, estudando o Credo dos Apóstolos, porque nós vamos fazer esse exercício de apresentar a verdade bíblica por meio das Escrituras, naquela confissão que é uma confissão básica para todas e todos os cristãos ao longo da história. Amém? Que Deus abençoe. Então, lembrando, nós vamos dividir em salas, e culto hoje às 19 horas, não falta. Que Deus abençoe.